E aí, pessoal, caso vocês tenham deixado de fazer alguma avaliação ou se perdido por aí... Com certeza, se não conseguiu a nota foi porque perdeu a avaliação. Isso. Mas aí vão atingir a nota com certeza, fazendo uma revisão bem light aqui, para que vocês relembrem, né, e façam uma boa avaliação de recuperação. Uma prova de recuperação, né? Então vamos lá, começando? Vamos lá então. Finalizando nossas aulas aí, falando de força eletromotriz, né? Parte 1. Opa! Força eletromotriz, parte 1. Indução eletromagnética, parte 1. E física nuclear, parte 1. Tudo parte 1, pronto. Aula 40.1, falamos, né, da força eletromotriz, conceito, FEM, em barra condutora e um campo magnético uniforme, corrente elétrica induzida. Bom, aqui mostrando o gerador de corrente alternada, né? O gerador de corrente alternada produz corrente elétrica a partir da energia mecânica. Qual é essa energia mecânica? Neste caso, a água, né, vai passar, ter energia potencial, né, passar por aí, fazer girar, alternar aí os polos, né, dos ímãs que estão aqui dentro e gerar essa corrente alternada. E a pergunta mais básica, né, só de olhar aqui ou só de olhar para a nossa aula, é possível, né? Já vou falar logo, né? É impossível imaginar a vida em uma grande cidade sem uso da energia. É impossível imaginar. Essa energia elétrica que nós temos hoje é impossível mesmo. E aqui mostrando a FEM em barra condutora em um campo magnético uniforme, vocês viram, né? Se a velocidade para onde essa partícula se move é perpendicular ao campo ou faz um ângulo, né? Não pode ser paralela, poderia ser aqui também, sem problema nenhum, essa velocidade, mas não pode se mover paralela a B, né? O campo magnético. Aí o que acontece? Surge uma força magnética perpendicular ao plano de onde essa partícula está se movendo com o campo magnético. Carga de prova, né? Que se desloca com a velocidade V em um campo magnético B, fica sujeito à força magnética quando não se desloca paralelo ao campo. Bom, a FEM em barra condutora em um campo magnético uniforme. Se você analisar a mesma figura anterior, só que agora fez o quê? Agora eu tenho várias partículas que constituem uma barra. Então aqui você vai ter o quê? Como se fizesse isso aqui, ó. Colocou uma barra aqui de todas as partículas. Mas aqui é positiva e aqui é negativa. Logo, a força magnética que aqui era apontada para cima, aqui vai estar apontando para baixo. Uma barra vai polarizar a barra, né, mestre? Sim. Aí o que acontece? Quem vai se mover o negativo, né? Vai polarizar e criar. Tanto é que a FEM, como já foi... o sentido da barra velocidade, vai mudar também essas cargas e pronto. Uma barra metálica que se desloca através de um campo magnético se torna polarizada, né? Por causa da força magnética, provocando o aparecimento de uma FEM induzida. A barra em movimento serve como acumulador de energia para os portadores de carga, como a pilha. Então fica com dois polos, se inverter o movimento, vai inverter os polos. Bom, aqui é para mostrar, né, que eu estou fechando. Aqui não tem nada fechado, aqui é só a barra se movendo. Aí não tem a corrente, né? Aqui eu fechei o circuito, parece uma corrente. O circuito, coloquei o medidor aqui para saber se está gerando, né, essa corrente elétrica que está passando. Bom, então vamos recuperar. Uma barra metálica que se desloca através de um campo magnético se torna polarizada por causa da força. Então aí, lógico, né? Nós vimos aí que tem vários tipos de força, mas a que vai causar é a força magnética, né? Que ela vai interagir com o campo magnético, com aquela situação de não ser paralela. Um exemplo 2, uma barra metálica que se desloca através de um campo magnético se torna polarizada por causa da força magnética, provocando o aparecimento de uma força nuclear. A força magnética, no caso, quando esse campo magnético com a força polariza aquela barra, na verdade nós temos aí não é nenhuma força, não vai aparecer uma força, já tem uma força magnética. Então fica até fácil, ó. A força nuclear, a força de força interna, já é descartada, porque já tem uma força.
na verdade, é uma FEM, né? Uma força eletromotriz que não é força, é uma tensão. Isso. E induzida, né? Porque Dado em volts, né? devido à indução eletromagnética aí. Né? Isso mesmo. Uma tensão. FEM não é força. Aí a indução eletromagnética, né? Que nós falamos falando já de indução mesmo, vamos falar de lei de Faraday agora, que determina a indução eletromagnética. É um fenômeno relacionado ao aparecimento de uma corrente elétrica em um condutor imerso em um campo magnético, quando ocorre variação do fluxo que atravessa. Né? Então, se variou o fluxo, não precisa nem do movimento da barra. Variando o fluxo, ela já consegue, na verdade, ter essa corrente induzida. A experiência de Faraday, um experimento mostrando que uma bateria ligada a um polo, quando fecha, o fato da corrente girar em torno, mudar de direção o tempo todo, forma um campo magnético e aparece uma corrente do outro lado, né? Isso. Corrente induzida, né? Induzida porque não houve contato. A versão mais difundida da lei de Faraday, ela diz o seguinte: a força eletromotriz induzida em qualquer circuito fechado é igual ao negativo da variação do fluxo magnético com o tempo na área delimitada pelo circuito. Então, pessoal, a gente vê aí que essa força eletromotriz é devido a essa variação do fluxo. Como é que nós podemos variar o fluxo? Nós podemos variar aproximando ou afastando o ímã, né, de um solenoide, no caso aí, uma bobina, né? Isso. Então, esse campo magnético variando o fluxo aí dentro, vai aparecer uma corrente. Ou podemos variar a área, como? Fazendo, no caso, uma espira movimentar dentro desse campo, entrando e saindo. Lembrando que quando a área diminui ou aumenta, né, nós temos uma corrente. Se ficar em repouso ou estiver totalmente dentro do campo, não vai haver variação desse fluxo na área, não haverá corrente induzida. Né? Então não surge corrente se não houver variação de fluxo. E para finalizar, podemos também girar a espira, fazendo com que girando a quantidade de campo que passa dentro dela mude. E aí, com a variação do fluxo dentro da área, nós podemos ter também, com um ângulo, né, o surgimento de uma corrente induzida. Vamos exercício, então, né, para facilitar. Uma espira está imersa em um campo magnético e a intensidade do fluxo magnético que atravessa é igual a 2 vezes 10 a menos 6 Weber. No intervalo de 5 segundos, um tempo de 5 segundos nesse intervalo, a intensidade do campo magnético é reduzida a zero. Então, ele vai de 2 vezes 10 a menos 6 até zero. Determine o valor da fé induzida na espira nesse intervalo de tempo. É a variação do fluxo pelo intervalo de tempo, né? Fluxo final menos inicial. Final é zero, né? Que ele fala que vai até um ponto. Ele vai até um ponto, né? E zera. O inicial é 2 vezes 10 a menos 6, dividido por 5 segundos, que é o tempo, né, que leva para zerar. Então, você vai fazer o quê? Esse valor. Como eu tenho um negativo e outro negativo, vai ficar positivo. Divide 2 por 5, 0,4 vezes 10 a menos 6. Passa uma vírgula para a direita, acrescenta menos 1 no expoente. Aí você chega no valor de 4 vezes 10 a menos 7. É bem simples aí, é só Sim. fazer a matemática, né? Sim. Vou deixar chamar um pouco aqui para que eles olhem direitinho como foi feito. Só uma substituição bem simples, tomando cuidado com o jogo de sinal. Chega no resultado. Aqui é um diferente, né? Uma espira quadrada de lado 20 centímetros é imersa em um campo magnético uniforme de intensidade 2 Tesla. Qual é o fluxo de indução nessa espira em cada um dos seguintes casos? Então, o primeiro caso aí. O plano da espira é paralelo às linhas de indução, né? Então, o fluxo é igual ao campo vezes a área vezes o cosseno do ângulo. Nesse caso, a reta normal espira tem ângulo de 90, cosseno de 90 é igual a zero, então fluxo zero. Zero. Então, aqui direto. Outro caso é quando o plano da espira é perpendicular às linhas de indução, né? Neste caso, a reta normal, a espira não forma um ângulo com as linhas de indução, né? Então,
θ é igual a 0, cosseno de 0 é 1. Portanto, ao aplicarmos este valor na equação, faremos com que seu valor seja máximo, já que todos os outros valores dos cossenos são menores que 1. Então, você faz o quê aqui? Substitui, né? B, área cosseno, B é 2, a área 0,04, que lá era 20 centímetros, né? Transforma em metro e depois multiplica. Cosseno 90 é 1, de 0 é 1, desculpa. Cosseno aqui, de 0 já é 1. está mostrando como foi feita a área. Multiplicando, cosseno de 0 é 1, 0,08 webers. Então, aí é só mesmo questão de resolução mesmo. Substituir, achar aqui, mostrou como foi feito o cálculo da área, né? Então, foi feito o cálculo de área aí. Mais um, né? A C. A reta normal ao plano, aqui no caso, né? Plano forma um ângulo de 60 graus com as linhas de indução. Nesse caso, né? Eu vou fazer o quê? Como o ângulo está entre 0 e 90, entre a reta normal e as linhas de indução, usaremos a equação cosseno de 60. Os outros valores, a mesma coisa, 2 e 0,4, só que cosseno de 60 é meio, e 0,08 multiplicado por meio, 0,04 webers. Então aí, bem tranquilo, só substituição. Antes era cosseno de 0, primeiro 90, né? Vimos todos os casos, né? 90 paralelo, é 0, né? cosseno Isso. de 0 é 1 e cosseno de 60. Que é entre 0 e 90. Então, em todos os casos possíveis, né? Para fechar, A física nuclear. então vamos dar uma olhada aqui. Física nuclear, nós temos aí... Estuda as propriedades e interações dos núcleos atômicos, né? Ela estuda essas propriedades. Estuda também os mecanismos básicos das reações nucleares com nêutrons e com outros núcleos. A força nuclear fraca, ela produz o decaimento em que o elétron é emitido do núcleo. E a força nuclear forte, ela é responsável por manter as partículas do núcleo unidas, mesmo que tenham as cargas elétricas iguais. Então, nós temos as duas forças nucleares, Forte, fraco. né? Os decaimentos e aquelas do núcleo. Isso. O núcleo atômico é constituído por prótons, que possuem carga elétrica positiva, e nêutrons, que possuem ambas as cargas elétricas, negativa e positiva, né? O que a torna neutra. Cada próton do núcleo tenta afastar o outro próton devido à repulsão elétrica. Só não faz por existir uma força de atração entre os nêutrons e os prótons. E com isso, parcialmente contrabalanceando a repulsão elétrica do próton-próton. Bom, radioatividade natural espontânea é a que se manifesta nos elementos radioativos e nos isótopos que se encontram na natureza e poluem o meio ambiente. A artificial induzida é aquela que é provocada por transformações nucleares artificiais, né? Bom, decaimento radioativo, à medida que a radiação é emitida, o átomo se desintegra, o que resulta na sua transformação, pois é o número atômico que determina o elemento químico. O tempo que essa desintegração do elemento leva para reduzir a sua massa pela metade é chamada de meia-vida ou período de semidesintegração. É materiais radioativos que se tornam outros tipos, né, ou deixam de ser radioativos. Os resíduos materiais compostos por elementos radioativos representam um grande risco à população, uma vez que podem provocar doença, tais como o câncer. Assim, os cuidados com os resíduos são indispensáveis para que esse tipo de lixo não contamine o ambiente ou ainda resultem em um acidente nuclear. E aí, vamos lá para dar uma recuperada, né? Vamos lá. O exemplo 5 aí, em 1908, Ernst Rutherford recebeu o Prêmio Nobel de Química pelo seu trabalho para determinar a massa e a carga elétrica das partículas alfa, beta e gama, que são emitidas pelos núcleos dos átomos de certos elementos radioativos. Vamos analisar as afirmativas abaixo, considerando que E
e ME sejam, respectivamente, E a carga elétrica elementar e ME a massa de repouso do elétron, né? Primeiro, a partícula alfa tem carga elétrica mais 4E e sua massa de repouso é aproximadamente 7.340 ME. 7.300 vezes a massa de repouso, né? Será que a partícula alfa é 4 vezes? Né? Ela é positiva, mas é 4 vezes o valor da elementar, né? A partícula beta pode ter carga elétrica mais E ou E, e sua massa de repouso é igual a do próton, ou seja, aproximadamente 1.840 a massa de repouso elementar. Mas beta é positiva, né? A partícula gama é um fóton de radiação eletromagnética, não possui carga elétrica e sua massa é nula. Assinala a alternativa correta. Percebemos que só a última, né? A primeira é realmente positiva, mas não 4 vezes, e a alfa. E a beta não é positiva, ela é negativa. Isso. Então, a questão simples, se presta bem atenção, já sabe resolver, né? Alguns exemplos de materiais que podem ser utilizados nos reatores de fissão nuclear por serem físseis. Legal, né? Fissão por serem físseis. São o urânio 235 e o plutônio 294. De acordo com o exposto, nós podemos afirmar que o material físsil é aquele que é capaz de originar 2 ou mais núcleos atômicos menores, porque bombardeia com um, ele vai outros menores, né? Ou um único núcleo atômico menor, 2 ou mais núcleos atômicos maiores, apesar de ser físsil, um núcleo atômico maior ou um único núcleo atômico igual. Ficou fácil, né? Ser físsil, nós falando do bombardeamento aí do nêutron, que libera outros nêutrons e assim por diante, né? Isso. Então, chegamos aí, agora eles vão lá para a avaliação de recuperação. Então, vão conseguir, né, Décio? Então, com certeza, Justamente. quem faltou, quem adoeceu, não deve fazer a prova, ficou com a nota um pouco mais Só a baixa. chance de recuperar agora. Terminar o curso, né? Agora. Vai fazer, vai recuperar sim e vai finalizar aí o terceiro ano com Justamente. mérito, né? Então, desejamos aí tudo de bom, boa avaliação e até uma próxima aí, onde nós nos encontrarmos. Estaremos sempre por aí, espero, né, que por muito tempo ainda. E aí vamos encontrar vocês por aí com todo prazer. Beleza. Tchau, gente.